Continuando aqui o vídeo, que ele ficou pausado aí, a gente às vezes erra um bocado nisso aí, que a gente não sabe mexer direito, mas o vídeo cortou aí. Eu só queria finalizar aqui, que nós estávamos dizendo que depois de muitos anos, os irmãos de José ainda viviam assombrados pela consciência culposa, uma consciência culpada que os condenava pelo que eles tinham feito com seu irmão. Aquela família é uma família que vivia destroçada por causa desse pecado, de desconfiança. Toda uma vida é construída em cima da desonestidade. Uma família inteira, uma vida inteira construída em cima desse pecado, porque eles nunca falaram a verdade, né? Então era uma família que vivia assombrada pela sua consciência culposa. Eles venderam seu irmão ao Egito, sem nenhum plano de vê-lo novamente, e sem esperança de reconciliação ou perdão. Irmão, podemos pensar quantas vezes, durante esse tempo, Rúben, aquele que eu falei no início, que tinha falado para não matar José, para não fazer isso, quantas vezes Rúben deve ter falado para os irmãos, eu avisei, porque também não fez mais nada além disso. E agora estava querendo tirar a culpa de cima dele e jogava a culpa em cima dos irmãos. Porque esse é um grande defeito que nós temos. Querer arrumar um culpado pelos nossos erros. Quando nós deveríamos reconhecer que nós é que somos errados. E fazer um mundo diferente. Um mundo melhor. Levando a palavra de Cristo, levando paz. Não levando julgamento. Não levando acepção entre pessoas. Não, larga isso, viva alegre, viva com alegria. E aqueles irmãos dele nunca fizeram isso pensando em reavê-lo algum dia. E Rúben, quantas vezes Rúben avisou a eles, eu avisei, querendo se safrar do pecado. Mas isso aí não tirava ele do pecado. Fica claro que esse período fora terrível para aqueles irmãos, para aquela família. Outro ponto importante, irmão, para o crescimento espiritual é buscar reconciliação com aqueles que vivem ao nosso lado, com aqueles que nós prejudicamos. Isso é importantíssimo para a sua salvação, para a minha salvação, para a minha paz interior. Buscar reconciliação. Irmão Francisco, não fui eu que errei. Deus não quer saber se foi você ou se foi o outro. Deus quer saber quem vai tomar essa iniciativa. Faça você essa iniciativa. Seja você o diferencial para que Deus assim o abençoe. Outro ponto tão importante, irmão, para a nossa salvação, para a nossa paz interior, é nós buscarmos a reconciliação com aquelas pessoas que nós prejudicamos. Somente então poderemos, irmão, experimentar a cura que precisamos para viver de forma saudável e pacífica. Para você que é servo, servir a Deus com dignidade. Se você não perdoa, não pregue perdão. Se você tem inimizade, não pregue perdão, não pregue amor. Larga de ser falso, hipócrita. Vai buscar reconciliação com aqueles que estão lá, precisando se reconciliar contigo. E depois você vem a falar de Deus para as pessoas. Como Jacó ficou amargurado pelo pesar daquela situação, mas não podia ser um homem diferente. Como que Jacó ia ser diferente? Porque o filho dele mais novo, não existia Benjamim ainda, como eu já disse, tinha sido morto. Os irmãos que eram responsáveis por ele deixaram que ele fosse morto. Um pai triste, desconfiado dos filhos, já não tinha confiança mais. Uma família que não tinha confiança, vivia em cima daquele pecado. Porque o pecado, irmãos, sempre vai ter que ser sustentado por pecado. A mentira sempre vai ter que ser sustentada pela mentira. E sempre vai trazer caos, sempre vai trazer derrota, sempre vai trazer coisas desagradáveis. Agora, a verdade não. Pode doer, mas dói uma vez só. E ela mesmo por si própria já se sustenta o resto da vida. Então, quanto amargura e pesar no coração daquele pai Jacó, já guardava anos de ressentimento e tristeza dentro do seu coração. O relacionamento de Jacó com os filhos foi construído na desonestidade. Muros de mentira haviam sido erguidos, camada após camadas de mentira. Isso separou
Jacó de um convívio próximo com sua família. Isso impediu uma convivência saudável entre família, porque a mentira faz isso. A mentira é diabólica, a mentira é do diabo, não importa qual seja a mentira. A mentira é diabólica e ela traz isso. Traz infelicidade, traz tristeza, traz amargura, traz choro. O pai da mentira é o diabo, a Bíblia fala isso. E Jacó estava sozinho em meio ao seu luto, preso pelo medo de que pudesse perder outro filho, que era o Benjamim, que tinha sido levado. Medo, porque já tinha perdido José uma época, que era o mais novo, e agora o Benjamim. Como é que ia ser isso? Não tinha como ele liberar o filho, o seu filho mais novo, que tinha ficado, de um certo modo, no lugar de José. Contudo, embora Jacó estivesse só em sua dor, meus irmãos, não estava desamparado. Não sei qual o momento da sua vida que você está passando, qual o momento de dor que você está passando, qual o momento terrível de pensamentos ruins que você está tendo nesse momento, mas não tenha mais. Você não está desamparado, Deus está aí do seu lado. Jacó vivia uma vida inteira de amargura e dor, mas não estava desamparado. Vivia aquele luto sozinho, mas não estava desamparado, porque os outros irmãos sabiam que José estava vivo. E ele vivia o luto porque ele era pai, e para o pai ele estava morto, porque os seus filhos falavam que o José estava morto. Então ele vivia esse luto sozinho. Mas ele não estava desamparado nisso aí. Deus era com ele. Deus é contigo. Toma posse dessa palavra nessa manhã. Larga esse pensamento de morte, de suicídio. Larga isso, joga por terra. Larga esse pensamento de separação para um lado. Não separe da sua família. Filho, volte para o seu pai, volte para a sua casa. Seu pai está lá te esperando, sua mãe está te esperando. Pai e mãe, reconcilie-se com seus filhos. Façam isso. Ele não estava sozinho e nem estava desamparado. Deus tinha um plano para sua redenção. Em breve ele seria liberto de muitos anos de amargura. Em breve, Jacó ia ser liberto desse pensamento amargoso que ele viveu uma vida inteira. Porque Deus tem um plano para aqueles que o honram. Jacó sempre foi um homem que honrou a Deus. E disso tudo que Jacó passou, Deus fez José passar isso tudo para José poder retornar aos seus irmãos, se reconciliar e assim vir a paz no coração daquele pai. Porque Deus nunca se esqueceu de Jacó. Deus nunca se esquece de você. É você que está afastado de Deus. Volte para Cristo, aceite Ele nesta manhã como Salvador de sua vida. Se reconcilie com Ele, tome posse dessa palavra. Tire esses pensamentos maldosos em sua cabeça. Amém? Que Deus o proteja a cada família. Que a cada família dessa manhã seja visitada pelo anjo do Senhor. Seja retirado de dentro das casas qualquer pensamento de suicídio, de feminicídio, qualquer pensamento de racismo, de injúria racial, seja por religião, seja por opção sexual, qualquer coisa disso caia por terra. Isso aí é maligno. Mas o conserto da vida do ser humano só Jesus tem para dar. Então o que você tem que fazer não é julgar, não é ter racismo. O que você tem que fazer é levar a palavra de Deus. Você e eu não vamos transformar ninguém, mas a palavra de Deus vai, porque a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, largue de ser um crente julgador, largue de ser um crente homofóbico, largue de ser um crente racista e passe a ser um crente com amor de Deus. Espalhe a palavra, porque a palavra é que vai libertar quem tem que ser libertado, através do Santo Espírito de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Eu não tenho nada contra ninguém, não sou racista, não sou homofóbico, não sou nada disso. Cada um segue a sua vida. Eu já falei, como cristão, eu hoje sigo a vida de Cristo. Espero que um dia você, que não é cristão, entenda isso, se reconcilie com Cristo e passe a viver essa vida que Cristo quer que você viva, porque Ele nunca vai te desamparar. Amém? Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Fiquem na paz.